Bom, pessoal, agora que a gente já tem a nossa unit aqui, nosso FMX Helper aqui, que a gente já passou a nossa rotina para lá, eu vou disponibilizar para vocês esse FMX Helper, é só entrar lá no GitHub do canal, deve estar aí na descrição do vídeo, que eu já fiz alguma alteração nele aqui, que é o que? Eu adicionei para ele mais um helper aqui para o retângulo e um helper para o grid panel. Então agora eu vou começar aqui trocando já a rotina aqui que eu tenho de criar um retângulo e vou utilizar ali o helper que eu adicionei. Para eu ver aqui o meu helper, eu coloco o mouse aqui em cima do create, dou um Ctrl espaço, ele vai mostrar para mim aqui ó, que o meu retângulo tem dois construtores. O primeiro, que é o padrão, e o segundo que eu criei aqui, que precisa de 3 argumentos aqui, que é o componente, um alinhamento e uma cor que se eu não passar vai ser transparente. Então, eu posso já remover isso daqui, que é feito dentro do nosso helper. O alinhamento eu passo aqui para o nosso create e passo também para ele aqui a cor. A margem eu não adicionei ali no meu método construtor, mas nada me impede de eu ir lá e criar quantos construtores eu quiser, adicionando talvez nele aqui a propriedade margem, mas eu não achei interessante para o vídeo aqui. Deixa eu só executar aqui para ver se ele está funcionando. Funcionou aqui da mesma maneira. Ok, o que eu quero agora aqui? Se eu vier aqui na minha planilha, eu vou identificar aqui que eu já criei praticamente os cabeçalhos aqui para controlar as figurinhas. Então, para cada cabeçalho aqui agora, eu quero adicionar a quantidade de figurinhas que ele vai ter aqui, logo abaixo aqui, para a gente ter aí uma grade de figurinhas. Se eu vir aqui no meu select agora, eu vou ver o que? Dando uma olhada aqui, eu vou ver o que? Que eu tenho um cabeçalho com 8 figurinhas, um cabeçalho com 11, diversos cabeçalhos aqui com 20 figurinhas e mais um com 11. Então eu vou ter dois com 11, um com 8 e um com 20. Como eu posso estar dividindo isso aqui ali para exibir? Eu vou exibir na aplicação aqui uma grade de 5 colunas aqui, que é um tamanho bom aqui, que vai ficar bom para eu mostrar. Então, no caso do cabeçalho que vai ter 8 registros, ele vai ter 5 colunas com 2 linhas e vai faltar ali os 2 quadrinhos para completar 10. Mas você vai entender mais na prática aqui, a hora que a gente começar a desenvolver. Então, para isso aqui, como eu falei, a gente já sabe que a gente vai ter 3 tamanhos ali. Eu vou vir aqui e vou criar uma condição aqui. Ó, olhando aqui, eu notei que eu não preciso desse else aqui. Por quê? Porque eu já estou digitando, informando aqui o text e eu só estou substituindo ele aqui caso a quantidade seja 20, que eu sei que aqui é referente a um time. Eu vou adicionar aqui agora então a condição para 8 figurinhas. Como isso é algo fixo, eu vou passar fixo aqui também. O álbum vai ser sempre isso, ele não vai mudar, então eu posso passar dessa forma aqui. 8 figurinhas, 11 figurinhas e 20 figurinhas. Então, para cada vez que eu passar no laço aqui, eu vou querer fazer alguma coisa. Que é o quê? Criar um grid panel ali no meu, logo abaixo dos meus cabeçalhos. Por isso que eu adicionei ali o meu grid panel layout ali, para ficar mais fácil para a gente estar criando. Então, o que eu quero aqui? Depois que eu fizer
esse laço aqui e criar o cabeçalho ali, eu vou ter que criar um retângulo para adicionar esse grid panel para cada um. E eles vão variar um pouco de tamanho. Então, para iniciar aqui, eu posso simplesmente criar o retângulo da mesma maneira que eu criei aqui em cima. Ele pode ser branco aqui para iniciar. Vou adicionar aqui o retângulo. Ok. Não preciso criar outra variável aqui também, porque ele vai assumir aqui que esse é outro retângulo. Como eu não estou passando a propriedade name aqui, ele não vai ter nenhum problema aqui de axis violation, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Cada vez que eu passar aqui, eu vou estar criando mais um retângulo. Vamos executar aqui só para ver se ele está criando mesmo? É para ter um cabeçalho e um retângulo. Um cabeçalho e um retângulo agora. Vamos ver? Opa, é que ele ficou grudadinho aqui, mas tem um cabeçalho e um retângulo. Um cabeçalho e um retângulo. Beleza? O que eu quero agora? Para cada um aqui, ele vai ter que assumir uma altura diferente. Então, para o caso dele ter 8 figurinhas aqui, eu vou alterar a propriedade ali de altura. Como eu vou calcular a altura aqui, uma altura aproximada aqui para ele ficar quadrado? Eu vou mandar ele receber aqui o tamanho do meu vertical aqui, scroll box, o tamanho aqui da largura. Para esse primeiro aqui, eu vou dividir ele por 10. E vou fazer vezes 2. Na verdade, eu vou dividir por 5 aqui, que é a quantidade que eu quero exibir ali de colunas. E vou fazer vezes 2. E essa vai ser a altura desse cara aqui. Deixar o vezes para fora aqui. E para cada um aqui vai ter que ter uma condição diferente. Então, para 11 figurinhas vai ser uma coisa e para 20 figurinhas vai ser uma coisa. Que é praticamente o quê? Para 11 figurinhas eu vou precisar de 3 linhas. Então, 3 linhas ali eu vou fazer aqui, dividido por 5 vezes 3. E aqui para 20 figurinhas vezes 4. Só para ver se ele está assumindo o tamanho certo ali, que é para variar. Vou executar. E nota que aqui ó, a página inicial ficou de um tamanho, estádio ficou de um tamanho e cada time aqui ficou com um tamanho ainda maior. Bom, beleza. E agora o que eu preciso? Para cada vez que eu passar aqui e ajustar o tamanho, eu vou estar criando aqui nele um grid panel layout. Para isso, eu vou declarar aqui uma variável. Ela vai ser do tipo grid panel layout. Grid panel layout. Vou chamar ele aqui, vai de grid panel layout para ficar mais fácil de entender. E tá. E agora cada vez que eu passar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero criar o meu grid panel layout. Então, como eu já tenho o meu helper lá, eu vou passar para ele o quê? 2 ponto igual the grid panel layout ponto create, e ele tem ali os dois métodos construtores. E no meu método construtor, eu vou passar para ele o quê? A quantidade de linhas e de colunas que eu quero que ele crie. Então, vou passar aqui, create. Ele vai criar nesse retângulo aqui que a gente está passando aqui. E vou passar para ele o quê? Nesse caso aqui, eu quero criar 2 linhas e 10 colunas.
Reproduzindo isso daqui logo abaixo. Eu quero criar 3 colunas. Opa. 5 aqui. 5 aqui. 2 linhas e 5 colunas. 3 linhas e 5 colunas. E aqui 4 linhas e 5 colunas. Se eu executar isso daqui, a gente não vai ver nada. Por quê? Porque o Grid Pane Layout não exibe nada ali. A gente tem que adicionar os componentes nele ali. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma procedure aqui. Criar uma procedure aqui, então, e vou chamar ela do quê? Procedure. Posso chamar de figurinha? Figurinha. E ela vai receber o quê? Como parâmetro. Ela vai receber uma quantidade. Não, acho que eu não vou precisar da quantidade aqui. Eu só vou passar para ela a chave aqui das minhas figurinhas. Deixa eu ver o nome do campo aqui. Sequência. Então, vou passar para ele aqui a sequência. Vou passar como string. E vou passar também um Grid Pane Layout. Grid Pane Layout. Ok. Então, para cada vez que eu passar ali agora e criar o meu Grid Panel, eu quero criar a quantidade de figurinhas dentro dele. Então, para começar aqui, eu vou vir aqui no meu container. Vou adicionar mais um fdQuery aqui. Copiar e colar esse daqui. E vou trocar o nome dele aqui para... Deixa eu ver como eu posso chamar. Vou chamar de tab páginas aqui. Vai ser como se fosse cada página lá do nosso álbum. Vou voltar aqui agora. Vou copiar isso aqui para já ficar um pouco pronto. Vou fazer o quê? Para cada vez que eu passar aqui no meu laço, eu quero fazer o quê? O meu tab páginas. Acho que eu não salvei aqui ainda, então ele ainda não está identificando. Páginas. Ponto open. Eu vou fazer o quê? Para cada vez que eu passar aqui, eu vou querer dar um select asterisco from na minha tabela álbum, where sequência for igual à sequência que eu estiver passando aqui. Beleza? Aí eu dou um first aqui. Faço um laço aqui, um while. E vou o quê? Para cada vez que eu passar aqui, então agora, eu vou estar criando um retângulo ali dentro da nossa figurinha.